Olá, boa noite a todos vocês que estiverem aqui no link, quem estiver no GTV, no ao vivo aqui comigo agora. A gente vai começar capítulo 18 de Números, que é a metade, nós estamos literalmente na metade do livro de Números, graças a Deus, e vamos iniciar hoje o capítulo 18. Vamos fazer nossa oração primeiro, né? Vamos lá. Senhor Jesus Cristo, obrigada por o Senhor nos dar essa oportunidade de podermos estar aqui prontos, preparados para ouvir a sua palavra, para poder alimentar o nosso espírito. Obrigada porque a sua palavra, meu Deus, é tudo aquilo que a gente necessita. Obrigada porque o nosso entendimento às vezes é errado, ou às vezes é de outra forma, mas o Senhor vai nos lapidando a ponto de estarmos em uma só comunhão contigo. Obrigada, Senhor, por esse encontro. Obrigada por essa live. Obrigada pelo Senhor nos dar força, saúde, vitória em tudo aquilo que a gente faz, porque carregamos o seu nome. Obrigada pelo entendimento que muitas das vezes é somente mesmo, se não todas as vezes, só mesmo o discernimento que o Senhor nos dá no Espírito Santo nos faz tomar as atitudes e as escolhas corretas. E obrigada pelas escolhas que também não são corretas aos seus olhos, mas que o Senhor nos ensina. Obrigada pelo Senhor estar nos lapidando, meu Deus, mostrando a nós tudo aquilo que precisamos aprender de Ti com a Tua palavra. Obrigada porque temos acesso a ela. Não estamos escondidos dela, não estamos sofrendo por não termos ela. Nós temos, Senhor, e que a gente não tome isso como algo certo na vida, mas que a gente dê valor absolutamente todos os dias por sermos chamados seus e por termos acesso à Sua palavra. Que hoje o Senhor possa me usar como canal, que o Senhor possa nos revelar tudo aquilo que está escondido debaixo dos nossos olhos, que o Senhor nos use na nossa vida, no dia a dia, carregando o seu nome, para que a gente possa ter uma vida, meu Deus, em que entendemos tudo aquilo que o Senhor nos dá no coração, como a paz, a tranquilidade, a ansiedade que o Senhor tira de nós quando entregamos, o medo, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, e o Senhor nos mostra isso com a nossa fé. Obrigada por nos dar acesso a isso, meu Deus. Obrigada pela sua misericórdia a nós, por perdoar os nossos pecados, Cristo. Obrigada por ter morrido por nós, por não ter desistido de nós. Obrigada por não desistir de nós. Em nome de Jesus agradeço, peço para que o Senhor nos dê uma boa live, nos livre das distrações e nos faça aprender cada vez mais daquilo que o Senhor nos deixou, que tanto é sobre a sua vida quanto do relacionamento que temos com o Senhor. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Vamos lá. Deveres dos sacerdotes e levitas. O Senhor disse a Arão: Você, seus filhos e seus parentes da tribo de Levi serão responsabilizados por quaisquer ofensas relacionadas ao santuário. Mas somente você e seus filhos serão responsabilizados por ofensas relacionadas ao serviço sacerdotal. Isso aqui está acontecendo depois de toda essa rebelião de ofenderem, né, a Deus, e por que tem que ser os levitas, e por que tem que ser Arão, e por que tem que ser Moisés, e porque depois de tudo isso, Deus está dando para eles aqui novas ordens, né, novas instruções, e está dando para eles esse dever. Então, você, os seus filhos e os seus parentes da tribo de Levi serão responsabilizados por quaisquer ofensas relacionadas ao santuário. O que Deus está dando a eles a responsabilidade de dizer: olha, você tem um povo, você não está agindo correto com esse povo, porque você não está ensinando a esse povo, né? Como agir perante a mim, como agir perante o santuário de Deus. Então, Deus está colocando a eles no sentido de: se você é um bom sacerdote, você vai cuidar do seu povo, né? E é isso que Deus está dando a eles, está atribuindo a eles, né, essa responsabilidade. Porque antes estava para cada um, cada um. Agora Deus falou: bom, essa rebelião toda aconteceu porque talvez vocês não são firmes o suficiente, ou porque talvez isso e aquilo, mas agora a responsabilidade será de vocês caso haja qualquer ofensa ao santuário. Mas somente a vocês, seus filhos serão responsabilizados por ofensas relacionadas ao serviço sacerdotal, como também foi motivo de rebelião ali atrás, né? Por que que Arão tem que ser o sacerdote? Traga seus parentes da tribo de Levi, a tribo de seus antepassados, para ajudarem a você e seus filhos a cumprir o serviço diante da tenda da aliança. Quando os levitas realizarem as tarefas que lhes foram designadas na tenda, deverão cuidar para que não se aproximem de qualquer dos objetos sagrados e nem do altar. Se o fizerem, tanto eles como vocês morrerão. Junto com vocês, os levitas cumprirão as responsabilidades de cuidar da tenda do encontro e trabalhar nela, mas ninguém que não seja autorizado poderá se aproximar. Vocês se encarregarão pessoalmente do serviço do santuário e no altar, para que a minha ira não volte a se acender contra o povo de Israel. Eu mesmo escolhi
dentre todos os israelitas, seus parentes, os levitas, como presente para vocês, consagrados ao Senhor para o serviço da tenda do encontro, na tenda do encontro. Mas você e seus filhos, os sacerdotes, devem se encarregar pessoalmente de todo o serviço sacerdotal relacionado ao altar e ao que está por trás da cortina interna. Eu lhes dou o serviço sacerdotal como um presente. E isso é para a gente entender que as responsabilidades que Deus dá na nossa vida é um presente. Se você tem responsabilidade com X, Y, Z, é um presente de Deus. Significa que Deus não só te aperfeiçoou ou vai te aperfeiçoar, não só te escolheu, como viu que você é capaz de fazer tal missão, né, tal projeto, tal, o que quer que seja. Por que que eu nasci nessa família? Por que que eu sou parte X, Y, Z da família, por que que eu preciso fazer isso, por que eu fazer... Deus dá um presente para todos nós quando a palavra é responsabilidade. E isso é algo muito bonito, porque a gente compartilha dessa comunhão com Ele. Se você, por exemplo, tem a responsabilidade com X, Y, Z na sua vida, você compartilha com Deus essa responsabilidade. E isso é bonito porque você não está fazendo algo você, por você, com você. É sempre com Deus, por Deus, para Deus, né? E com Ele, obviamente. Então, ele está dizendo a eles ali que é um presente. E realmente, imagina chegar a fazer o trabalho relacionado ao altar atrás da cortina, que a gente sabe que é santíssimo e sagradíssimo, né? Então, óbvio que é um presente. Ser cristão é um presente. Não importa como você aprendeu, ou quando você se converteu, mas ser cristão é um presente de você adorar somente a Cristo, de você louvar somente a Cristo, de você amar somente a Cristo, de você, né, ter essa, adorar não, mas você amar a Cristo, você crer em Cristo, você crer em Deus, isso é um presente. Quando você entende que é um presente essa comunhão, o seu relacionamento com Deus muda, seu relacionamento para com o mundo externo muda e tudo na sua vida vai mudar, porque você entende que Deus te colocou ali por um motivo e Ele não põe para guerra sem antes, obviamente, armar todos os seus, né? E a gente sabe que, como Daniel fala, que a nossa arma o nosso escudo é a palavra de Deus. Acho que está em Daniel isso. Acho que é Daniel falando isso. É, que Deus nos dá esse escudo e a gente precisa entender a nossa força em Deus e no que Ele nos deu de presente. A sua saúde é um presente, né? A sua vida hoje é um presente. Às vezes não é como a gente quer, às vezes a gente está planejando algo além, mas Deus sempre tem o plano perfeito para nós. Tanto que Ele fala que tudo ocorre para o bem daqueles que amam, obedecem, né, a Deus, daqueles que amam a Deus, daqueles que creem em Deus, daqueles que obedecem a Deus, daqueles que são fiéis a Deus, né, leais a Deus. E é verdade. De acordo, o restante da frase, de acordo com o seu propósito e a boa vontade que ele tem. Então, o propósito de Deus não é te ver sofrer. O propósito de Deus e isso, obviamente, é bíblico, né? Você fala assim, mas todo cristão tem que sofrer, isso é assim, distorcer o que Cristo falou para os apóstolos quando ele estava falando dos últimos tempos, quando ele estava falando da perseguição e do que eles iriam sofrer por ser cristãos. E isso é uma coisa que é geral para todos os cristãos especificamente, porque as pessoas que não são de Deus odeiam Deus. E isso não são as pessoas especificamente, mas o diabo que usa pessoas, e que usa o externo, que faz com que as coisas externas sejam todas voltadas para o ódio a Deus. Então você vê que as pessoas falam super bem de outros líderes religiosos, pessoas falam bem de tudo que você possa, todos que você possa imaginar, as pessoas têm respeito, pessoas falam, né, meditam de forma X, Y, Z, aquele líder isso e aquilo, ou aquela. Mas quando fala em Jesus, tudo muda. O humor de uma pessoa muda, a cara de uma pessoa muda, ou então você fala de Jesus, já te olho de forma diferente, porque o nome de Jesus incomoda, né? Jesus incomoda, Deus incomoda. Então, a gente vê, obviamente, que é um presente que nós, às vezes, não vamos entender, né? Porque o presente deveria ser algo muito bom para todos os âmbitos da nossa vida, e esse é um presente no qual a gente precisa entender que quando o apóstolo Paulo fala que ele sofre com amor, né, ele sofre feliz pelo que ele faz, é porque o amor dele para Deus em Cristo é imenso e assim deve ser o nosso também. Continuando. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário será morta. Uma instrução, ninguém morreu até agora. O Senhor ainda disse a Arão:
Eu mesmo o encarreguei de todas as ofertas sagradas que os israelitas trazem a mim. Dou todas essas ofertas consagradas a você e a seus filhos como uma porção permanente. A parte das ofertas santíssimas, que não é queimada no fogo, é reservada para vocês. Essa porção de todas as ofertas santíssimas trazidas a mim, tanto das ofertas de cereal como das ofertas pelo pecado e das ofertas pela culpa, é santíssima e pertencem a você e a seus filhos. Comam-na como oferta santíssima. Todos os sacerdotes a comerão e a considerarão santíssima. Todas as ofertas sagradas e ofertas movidas que os israelitas apresentarem a mim, movendo-se para o alto, diante do altar, também pertencerão a vocês. Eu as dou a você e a seus filhos e filhas como uma porção permanente. Qualquer membro de sua família que estiver cerimonialmente puro comerá dessas ofertas. Também dou a vocês as primeiras ofertas das colheitas que o povo apresentar ao Senhor, o melhor do azeite, do vinho novo e dos cereais. Todas as primeiras colheitas da terra que o povo apresentar ao Senhor pertencem a vocês. Qualquer membro de sua família que tiver cerimonialmente puro comerá desses alimentos. Tudo que em Israel for consagrado para o Senhor também pertence a vocês. O primeiro filho de cada família e a primeira cria de cada animal oferecidos ao Senhor serão seus. Mas o primeiro filho e a primeira cria de animais cerimonialmente impuros serão sempre resgatados. Vocês deverão resgatá-los de quando eles tiverem um mês de idade. O preço do resgate é de 5 peças de prata, com base no ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas de cada peça, desculpa, 12 gramas cada peça. Não deverão resgatar, porém, as primeiras crias das vacas, ovelhas e cabras. Elas foram separadas. Asperja seu sangue sobre o altar e queime a gordura como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertencerá a vocês, como o peito e a coxa direita, que são movidos para o alto como oferta especial diante do altar. Sim, eu dou a vocês todas essas ofertas sagradas que os israelitas apresentam ao Senhor. São para você e para seus filhos e filhas, para serem consumidos como uma porção permanente. Essa é uma aliança sem fim e irrevogável entre o Senhor e você, e também se aplica a seus descendentes. O Senhor disse mais a Arão: Vocês, sacerdotes, não receberão herança, nem propriedade alguma na terra do povo. Eu sou a sua propriedade e herança entre os israelitas. Darei aos levitas os dízimos de todo o povo de Israel como herança por seus serviços na tenda do encontro. De agora em diante, nenhum israelita se aproximará da tenda do encontro. Se alguém se aproximar, será declarado culpado e morrerá. Somente os levitas servirão na tenda do encontro e serão responsabilizados por quaisquer ofensas contra ela. Essa é uma lei permanente para vocês, a serem cumpridas de geração em geração. Então, aqui, essa parte que ele fala aqui do dízimo, né? Darei aos levitas os dízimos de todo o povo de Israel. É para aquele que serve a Deus, né? Daí vem vários conceitos cristãos de você entregar o dízimo especificamente e alguns, né, líderes religiosos pegarem aquilo para si, ou então tantos escândalos que acontecem, né? Mas obviamente que Deus está falando ali é para ser usado para a sua obra. E, obviamente, não é o conceito da igreja em si, mas do que nós somos a igreja, né? A igreja quatro paredes é um lugar criado por um homem. Não existe nenhum conceito de igreja na Bíblia. Eles iam de casas em casas, né? Os apóstolos, eles iam fazer esses grupos de orações, eles se uniam para orar. Não tinha o pastor, não tinha o líder, isso são tudo conceitos que nós, homens, inventamos. Isso não está na Bíblia especificamente, né? Inclusive, pastor, que a gente vê, quem é o nosso pastor? É Cristo, né? Cristo é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém, como diz os Salmos. Mas
a gente entende que uma pessoa chamada para, né, falar com as pessoas e ajudar as pessoas a se converterem, tudo isso é como se fosse uma como é que fala? Uma autoposição, mas todos nós somos servos de Deus. Da mesma forma que você fala da palavra de Deus para uma outra pessoa, XYZ, usa suas redes sociais, o que quer que seja, você está exercendo o mesmo poder. Obviamente que, né, com o tempo foram se criando regras, e aí se para você poder ser, né, pastor, você tem que ter isso, aí a igreja, e aquilo, mas não existe esse conceito na palavra de Deus. Todos nós temos que passar o evangelho para frente, né? Então, o que a gente está fazendo aqui agora nessa leitura, o que a gente faz no nosso dia a dia, tudo isso é o que uma pessoa que, né, que, como é que fala? Que espalha o evangelho de Deus faz. Isso vale para pastor, pastoras, quem está sentado assistindo o culto, né? Ou quem está. Isso vale para todos. Não existe uma pessoa que está numa hierarquia a mais na terra, né? A mais na terra, que tem que ser olhado como santidade. Todos nós somos cristãos. Se você está vendo um pastor no púlpito, né? No altar ali, ele é igualzinho a você. A diferença é que ele criou a igreja, né? E aí criou. E tudo isso, obviamente, num trabalho no qual o seu dízimo, a sua oferta, a minha oferta ajuda para que o prédio continue em pé, para que, né, a luz funcione, a água funcione. Você vê, eles tinham essa regra, essa lei, né, de dar o dízimo e tudo mais. Você está vendo o que está escrito aqui agora? Aqui está se formando algo específico. Deus está dando a eles, só aos sacerdotes, o dízimo e tudo isso para eles. Então, eles não trabalhariam, não fariam mais nada, a não ser se dedicar à palavra de Deus, né? E aí os nossos conceitos foram mudando, obviamente, mas entendam que isso foi dado a eles, aqui nesse momento, para servirem a Deus, né? E isso mais lá na frente, no Novo Testamento, a gente vai chegar a essa parte ainda, que a gente vai falar sobre igreja e tudo mais. Os levitas não herdarão porção alguma de terra entre os israelitas, pois eu lhes dou os dízimos dos israelitas apresentados como ofertas para o Senhor. Se fosse para copiar exatamente como a Bíblia faz, né? Se fosse para dizer exatamente o que está escrito na Bíblia, mas está escrito que, né, o pastor isso ou está escrito aquilo, eles deveriam fazer a mesma coisa, não trabalhar, só ganhar o dinheiro das ofertas e viver debaixo daquilo ali e ir para a sua obra, mas não é o que acontece. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado quando as pessoas falam levar a Bíblia, eu faço tudo da Bíblia, eu faço isso, eu sigo todos os mandamentos, eu isso e aquilo, né, como Jó faz, e a gente vai ler o livro dele mais lá na frente, porque não é uma regra, não é uma instrução que você pega e aí você diz, eu faço tudo correto. Não existe isso. E Jó, inclusive, é a prova viva de que quanto mais você acha que você está fazendo absolutamente tudo correto, mais Deus te coloca no caminho da humilhação. Não é humilhação pública, etc. É humilhação entre você e Deus. Aquilo que você entende que não, você não está num patamar que você pode dizer que você é perfeito, que você faz tudo que Deus faz, porque nós somos seres humanos e precisamos entender que a misericórdia dele em Cristo que nos faz ser vistos como semelhança dele através de Cristo, né? Então há um detalhe para a gente se atentar antes da gente pensar, né, como Jó. Pois eu lhes dou o dízimo dos israelitas, apresentados como ofertas para o Senhor. Então, os dízimos eram ofertas para o Senhor e Deus está entregando aos levitas, né? Desculpa, aos sacerdotes, como essa herança, tá? Por isso, eu disse que eles não herdariam terra alguma entre os israelitas, porque não vai faltar, e eles vão ter acesso à moradia e tudo mais. O Senhor disse ainda a Moisés: dê as seguintes instruções aos levitas: quando receberem dos israelitas os dízimos que eu dou a vocês como herança, entreguem a 10ª parte deles, um dízimo dos dízimos, ao Senhor como oferta. Então Deus ainda está dividindo ali com eles o dízimo que é para ele especificamente. Essa será considerada a sua oferta das colheitas, como se fosse o primeiro cereal da sua eira ou do vinho de sua prensa de uvas. Apresentem a 10ª parte do dízimo recebido dos israelitas como oferta para o Senhor. Essa é a porção sagrada do Senhor e vocês devem apresentá-las ao sacerdote Arão.
Entreguem ao Senhor as melhores porções de todas as ofertas sagradas que receberem. Dê também as seguintes instruções aos levitas: quando apresentarem a melhor parte como sua oferta, ela será considerada como se tivesse vindo de sua própria eira, de sua prensa de uvas. Vocês e suas famílias comerão deste alimento onde quiserem, pois é a recompensa pelo seu serviço na tenda do encontro. Não serão considerados culpados por aceitarem os dízimos, desde que entreguem a melhor porção aos sacerdotes. Mas tomem cuidado para não tratar as ofertas sagradas dos israelitas como se fosse algo qualquer. Se o fizerem, morrerão. Enfim, finalizamos hoje. Amanhã a gente volta em nome de Jesus para a honra e glória dele. Amém. No capítulo 19 de Números. Lembrando que hoje a gente está na metade do livro de Números e amanhã a gente já começa a diminuir, quase acabando Números já. E é isso, tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Eu vi aqui algumas mensagens. Oi, oi, tem microfone, oi, ok. Ó, ok. A Vi tá explicando alguém ali, a Carol, acho. É, é isso. Então amanhã a gente volta, se Deus quiser, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, bom descanso para todos vocês.